nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você possa confiar nessa promessa da palavra de Deus. Quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 118. Esse texto servirá de base para a nossa mensagem, a mensagem do Senhor para os nossos corações nesta noite. Salmo 118. Nós vamos nos concentrar no verso 6. Nós vamos ler todo o Salmo, para que você tenha uma noção geral do texto, mas nós vamos nos concentrar no verso de número 6. Nos fala do cuidado paternal de Deus, a sua presença sempre ao nosso lado, nos guardando, nos fortalecendo em todas as coisas. O texto da palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Render-te-ei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Amém. Meus queridos irmãos, ouvintes, o livro dos Salmos contém registros de experiências de servos de Deus do passado e que Deus tomou essas experiências desses homens e a tornou a sua palavra. As experiências pessoais destes homens aqui do passado, muitas delas foram trazidas por Deus para o registro da sua palavra, da Escritura, um registro inspirado para servir de orientação para as nossas vidas, os nossos dias. E eu entendo que há uma razão nisto, é que as experiências desses homens são comuns às nossas de hoje. O que eles passaram, o que os servos de Deus enfrentaram no passado, são experiências parecidas com as que nós temos hoje. Então, a maneira como eles expressavam a fé e a confiança no Senhor
serve também de referência, de ensino e de instrução para as nossas vidas. A maneira como Deus agiu em resposta ao clamor, à intercessão e à oração dos servos de Deus, serve também de motivação, de incentivo, de consolo, de encorajamento, para que nós também, nas nossas lutas diárias, que não são inspiradas, não se tornaram ou não vão se tornar registro, o inspirado de Deus, mas que nós possamos, nas experiências do cotidiano, ter ações, atitudes de confiança, tais como os servos de Deus tiveram no passado. Então, este é mais um registro do Salmo 118, onde nós podemos extrair dele lições preciosas para as nossas vidas. O meu desejo é que, na medida em que a gente vai expondo aqui, especialmente alguns versos que nós pontuamos, de modo especial o verso de número 6, o Senhor vai falando de maneira pessoal, de maneira poderosa aos nossos corações. Ele é o Deus que está sempre presente, não é um Deus distante, não é um Deus que está alheio, indiferente às nossas necessidades e experiências aqui neste mundo. Um dos ensinos belíssimos que nós encontramos na Escritura acerca de Deus é que, ao mesmo tempo em que Ele está além de nós, Ele é o outro, Ele não é semelhante a nós, é de outra natureza, Ele é transcendente, Ele está muito além do que nós podemos compreender e capturar. Esse mesmo Deus está perto de nós, Ele veio até nós, se relaciona conosco, fala de maneira direta, se comunica na nossa própria linguagem, como os servos de Deus do passado falaram. Deus balbucia na nossa linguagem, como um pai falando a uma criança, balbuciando na sua própria linguagem, para que a criança possa entender. Deus é grandioso, imenso. Nós não conseguimos apreendê-lo completamente, mas ao mesmo tempo é compreensível. Ele está entre nós, Ele veio habitar entre nós, na pessoa do Emanuel, o Deus conosco, e por isso Ele se importa com você. Por isso Ele está atento às suas necessidades. Você pode orar sabendo que Deus, como um Pai gracioso, misericordioso e bom, está atento à sua oração, ao seu clamor. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe quais são as suas dores, temores, aflições, inquietações, impossibilidades, perturbações internas, externas. Ele sabe exatamente quais são as suas necessidades, e é por isso que nós podemos nos achegar a Ele confiadamente, sabendo que Ele nos atende conforme a sua vontade. Meus queridos irmãos, este salmo, Salmo 118, nós não temos aqui informações no título dele de quem é o seu autor, como nós temos na maioria dos salmos. Então não há um destaque aqui acerca da autoria. Alguns estudiosos, muitos deles são unânimes, no sentido de que provavelmente esse salmo é um salmo davídico, ele foi escrito por Davi. E o momento que Davi escreveu esse salmo, se esses autores estiverem corretos, foi logo depois de Davi ter sido reconhecido como rei de Israel, depois que ele venceu aquelas amarras com Saul, e a nação de Israel reconheceu Davi como rei. Nós sabemos que no início isso foi bastante complexo, porque Deus tirou o reinado de Saul e entregou a Davi, e por conta disso Saul passou a nutrir um ódio muito grande por Davi e a persegui-lo. Levou um tempo para que Davi fosse de fato reconhecido como uma autoridade sobre o povo. Então é provável que esse salmo tenha sido escrito neste período, se foi escrito por Davi, assim que ele foi reconhecido, aclamado como rei de Israel. Esse salmo é de ação de graças, mas tem uma característica interessante de salmo messiânico.
Porque nós podemos observar em algumas passagens, em alguns versículos do Salmo, que eles estão de acordo com algumas profecias acerca de Jesus. Ou seja, o que é dito aqui a respeito do salmista, da personagem principal aqui desse salmo, se encaixa com algumas profecias a respeito de Jesus, e o próprio Jesus se referiu a algumas passagens desse salmo. Eu gostaria de mencionar o texto de Marcos capítulo 12, versos 10 a 12, que está em harmonia com o verso 22. O Salmo 118, versículo 22, nos diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Agora veja o que diz Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículos 10 a 12. Ainda não leste esta escritura? Isso é Jesus falando. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, o próprio Jesus interpreta estas passagens, ou parte dessas passagens do Salmo 118, como se aplicando a ele mesmo, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Esses construtores aqui são os judeus que receberam a incumbência de embalar o Messias no berço da sua religião, mas rejeitaram. Esses construtores rejeitaram a pedra principal, a pedra angular, e Jesus aplica esses versos do Salmo a ele mesmo. Portanto, trata-se de um salmo messiânico. Ele tem um correspondente histórico, que muito provavelmente foi Davi, mas tem uma referência além de Davi, aponta para alguém além de Davi, e nós entendemos que é o Messias. Eu gostaria, portanto, nessa noite de falar sobre o Deus que está com o seu povo, o Deus que está conosco em todo o tempo. Eu gostaria de frisar, portanto, o verso de número 6 deste salmo. Nós observamos o seguinte: o verso 6 nos diz: o Senhor está comigo. Essa é uma convicção que o salmista tem. E se a gente tomar o contexto desse salmo como se referindo ao período, já o final do período em que Davi era perseguido ainda por Saul, ou já estava deixando de ser perseguido e reconhecido pelo povo como rei, isso faz todo sentido. Porque Davi aqui fala da sua convicção de que Deus estava com ele, e de fato estava. Porque Saul moveu todo o seu aparato real, a sua fortaleza, os seus exércitos, e ele mesmo se empenhou como rei numa perseguição feroz contra Davi. Do ponto de vista humano, Davi não podia escapar. E ele escapou por uma razão simples, e ele destaca aqui nesse verso: o Senhor está comigo. Nós podemos dizer que essa afirmação de Davi aqui não é o que as pessoas chamam hoje de uma declaração positiva. É a ideia mística de que quando você afirma alguma coisa, vai dar certo, as coisas tendem a dar certo. Davi não faz uma declaração mística aqui. Ele afirma de maneira convicta: o Senhor está comigo. Essa expressão aqui, está comigo, no sentido original, a ideia é: Deus está do meu lado, colado comigo. Isso nos faz lembrar do Salmo 121, onde o salmista diz que o Senhor será a tua sombra, à tua direita. Nós não conseguimos nos livrar da nossa sombra.
Onde nós vamos, ela nos acompanha. Essa é a ideia aqui, quando Davi diz, o Senhor está comigo, o Senhor é como uma sombra do meu lado, que não me deixa, que não me abandona. Nós é que muitas vezes, de maneira tola, tentamos nos afastar de Deus, mas Ele sempre está com o seu povo, Ele sempre está com os seus servos. O sentido, portanto, aqui, quando Davi expressa, quando o salmista expressa, o Senhor está comigo, é que Deus está do meu lado, Ele está colado comigo e não me abandona. Essa é uma convicção. O Senhor está pessoalmente com o seu povo. E para concretizar isso de uma maneira mais real, Deus se manifestou a nós em seu Filho, fazendo-o encarnar-se, deixou a sua glória e veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. O ser humano tem necessidade de pegar, de ver, de sentir. Nós somos extremamente sensoriais. E Deus, sabendo disso, não é à toa que no Antigo Testamento nós temos os símbolos. A Arca da Aliança era um sinal visível da presença de Deus ali no meio do povo. Onde o povo ia, a arca, como sinal da aliança, da preservação, acompanhava o povo. Deus mandou construir uma tenda, um tabernáculo, porque Ele queria se manifestar visivelmente no meio do seu povo. E Ele então manda Moisés construir aquele tabernáculo, para que o povo pudesse perceber que Deus estava morando entre eles. Durante a caminhada do povo pelo deserto, a Bíblia diz que o povo era, durante o dia, guiado por uma nuvem, para proteger o povo do sol causticante do deserto. E onde o povo ia, aquela nuvem cobria o povo, protegendo. E à noite, aquela mesma nuvem se transformava numa coluna de fogo para alumiar os caminhos do povo. O povo precisava ver, perceber. E como eu mencionei, Deus tornou todas essas figuras do Antigo Testamento obsoletas, ultrapassadas. E Ele enviou o seu Filho para habitar entre nós. E a palavra do Senhor diz que um dos nomes de Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O salmista Davi diz no início do verso 6, o Senhor está comigo. E vejam, queridos, depois que Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, os discípulos ficaram preocupados e Jesus diz, não se perturbem, não se preocupem, porque é necessário que eu vá para o meu Pai, mas eu enviarei o outro Consolador, e Ele vai testificar, confirmar tudo aquilo que eu vos ensinei. E Jesus promete aos discípulos estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a experiência de Davi. O Senhor está comigo. Essa é a experiência do salmista. Deus estava com ele quando estava na caverna e Saul tentou matá-lo. Deus estava com ele quando Absalão, seu próprio filho, conspirou contra ele. E ele teve que fugir da noite para o dia de Jerusalém para não ser morto pelo seu próprio filho. Deus estava com Davi
quando ele suspirou no seu acampamento, desejando as águas das fontes de Belém, e aqueles valentes romperam o acampamento dos filisteus e trouxeram água para Davi. Deus estava com Davi nas suas batalhas, nas suas guerras, nas suas lutas, e a razão pela qual ele se tornou um dos mais conquistadores reis de Israel foi o fato de que Deus estava com ele. Deus está comigo. Essa é a afirmação do servo do Senhor. Segunda afirmação, ou essa é uma convicção que ele tem, e agora diante dessa convicção ele tem uma reação, uma atitude. Observe ainda o verso 6, que nos diz assim: não temerei. A atitude de quem tem essa confiança plena de que Deus está com ele é não temer. O medo é uma realidade humana. Nós tememos muitas coisas, tememos o amanhã, tememos os perigos da vida, tememos as incertezas, tememos o homem, tememos a violência, tememos as enfermidades, tememos as investidas de Satanás muitas vezes, tememos amanhã não termos sobre a nossa mesa o alimento. Quantos temem isso? Quando o servo do Senhor diz, o Senhor está comigo, a reação, a atitude imediata dele é dizer, eu não temerei. Deus pode remover os temores do nosso coração. Eu me lembro da história de Gideão, quando Gideão foi levantado por Deus como juiz de Israel. Nessa época, os amalequitas, os midianitas oprimiam Israel de todas as formas. Economicamente, porque todas as vezes que o povo estava prestes a colher do campo a plantação, eles invadiam e tomavam tudo. O povo estava oprimido politicamente, porque não tinha liberdade, porque os reis desses povos oprimiam o povo, inclusive as lideranças. E chega o momento do combate. Depois você pode ler essa história nos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes. O povo está se preparando para o combate. A Bíblia diz que os midianitas e os amalequitas tomaram toda a região e o vale de onde aconteceria aquele embate. E o povo de Deus era menor em todos os sentidos. E Gideão temeu. E Deus diz a Gideão, não temas, porque eu vou dar vitória ao meu povo. Deus disse o seguinte, hoje à noite, você vai descer ao acampamento dos midianitas, e eu vou antecipar para você, eu vou te dar um vislumbre de como será essa vitória, de como eu vou entregar os meus inimigos nas tuas mãos. E quando eles chegam lá, próximo ao acampamento, à tenda do comandante, 2 comandantes estavam conversando a respeito de um sonho que um deles teve. E o sonho era, essa noite eu sonhei que um pão de cevada veio no acampamento dos midianitas, ficou de frente com a tenda do comandante, e a tenda virou de pernas para cima. E a interpretação que aquele homem dá ao sonho foi, isso nada mais é do que Gideão, o Deus de Gideão. Meus irmãos, e depois que Gideão viu isso, o que Deus havia mostrado, a vitória dele mesmo sobre os midianitas e os amalequitas, Gideão ainda voltou um pouco reticente, mas Deus concedeu a vitória ao seu povo. Se você ler a narrativa, não foi necessário o povo levantar
uma espada. A única coisa que eles precisaram fazer foi tocar uns instrumentos. E a Bíblia diz que Deus fez com que os próprios inimigos pegassem as suas espadas e lutassem contra si mesmos. É esse tipo de convicção que o servo de Deus tem diante das adversidades e dos temores que se abatem em nosso coração. Nós vivemos uma época de fobias, de inseguranças, de incertezas. Se Deus está contigo, se Deus está com o seu povo, nós não precisamos temer. Porque a presença de Deus afasta o medo do nosso coração. A convicção de que Deus está conosco afasta o medo do nosso coração. Ainda no verso 6 e 7, ele diz, o finalzinho do verso 6, que me poderá fazer o homem? Se Deus está comigo, o que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olha só como Davi expressa a sua confiança em Deus. Ele se tornou um grande conquistador, mas não confiava na força dos seus exércitos, na sua capacidade de mobilização, na sua fama, mas ele expressa aqui a sua confiança em Deus e diz, que me poderá fazer o homem? O sentido aqui é, os homens até podem nos fazer algum dano, nos causar algum dano, nos causar algum mal, mas eles não podem ir além daquilo que Deus determina. Ou seja, os homens não têm o controle das coisas, mas o Senhor Todo-Poderoso. A atitude aqui do salmista é uma atitude de confiança. Visto que o Senhor está comigo, eu não temerei. O que o homem pode me causar? O que o homem pode me fazer? Não são poucas as vezes que Deus impede que o mal nos alcance e que homens maus, perversos e malignos tenham êxito nos seus empreendimentos. Muitas vezes Deus até permite, mas estabelece limites. Eles não vão além daquilo que Deus permite que eles façam. A história de Jó talvez nos sirva de ilustração aqui nesse ponto, porque quando Deus designou que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, os seus rebanhos, uma parte foi roubada, outra foi consumida pelo fogo que caiu do céu, os seus filhos morreram num desabamento da casa enquanto festejavam na casa de um deles. Jó foi tomado de chagas o seu corpo. Todos aqueles eventos que aconteceram a Jó estavam dentro do propósito soberano de Deus, às vezes incompreensível a nós. Nós não conseguimos perceber a maneira como Deus está agindo e nem sempre vamos compreender os seus propósitos santos, justos, os seus desígnios. Mas o ponto aqui do salmista, no final do verso 6, é que quando os homens se levantam contra nós, ou qualquer situação adversa, nada disso acontece fora
do propósito daquele que está conosco. E é por isso que nós não tememos. É por isso que descansamos o coração no Senhor. Porque Ele é poderoso para, numa situação adversa, abençoar de maneira poderosa o seu povo. Essa compreensão que José tem, olhando para trás na história, José chega para os seus irmãos e diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. Não é que havia uma luta entre os irmãos de José e Deus ali. O sentido é que, na perspectiva humana, aquilo era um mal, e de fato era. Mas na ótica de Deus, o tapete, a tapeçaria é mais ampla, o quebra-cabeça é maior. A gente só consegue ver um aspecto da história, a situação que estamos vivenciando. Mas Deus, como o Senhor da história, Ele vê o todo. O que os irmãos de José intentaram contra ele, eles tinham um propósito. E Deus leva em conta a malignidade do coração humano. Mas aquelas ações dos irmãos de José não eram um fato isolado. Fazia parte do plano soberano, absoluto de Deus, da preservação do seu povo. José foi um tipo de Cristo, porque ele foi mandado à frente para o Egito, para que ali, pela sabedoria de Deus, Deus pudesse preservar o povo da aliança. Meus irmãos, quando o salmista pergunta aqui: que me poderá fazer o homem? Nós estamos suscetíveis aos males humanos, mas devemos ter a compreensão de que quando isso acontece, isso não está fora do controle e do plano absoluto de Deus. Você tem essa convicção de que Deus está com você? Você tem essa convicção de que o Senhor está do seu lado, que jamais abandona os seus? E tendo essa convicção, você não precisa temer, você não precisa se entregar a inquietações e perturbações da alma. Os temores tomam conta do nosso coração quando nós perdemos de vista essa convicção bíblica, verdadeira, de que Deus está ao lado do seu povo, está com o seu povo constantemente. Como eu falei, este salmo é um salmo messiânico. E essas verdades que nós aprendemos aqui, acerca da convicção do salmista, de que Deus está comigo, a atitude dele diante dessa convicção: eu não vou me entregar ao medo, e a sua confiança, o que me poderá fazer o homem? Eu entendo que essas verdades aqui apontam também para o nosso Senhor. Jesus é o nosso modelo de rei. Enquanto esteve aqui nesse mundo, o Pai sempre esteve com ele, exceto no momento da crucificação, quando ele recebia sobre si os nossos pecados. Ele foi abandonado pelo Pai, para que você não pudesse ser abandonado por Deus. Para que Deus pudesse permanecer contigo. Ele recebeu a maldição, recaiu sobre ele. Ele foi momentaneamente abandonado pelo Pai, para que hoje, você que está em Cristo,
pudesse se aproximar de Deus em plena convicção, em plena certeza de fé, na certeza de que Deus não o abandona, na certeza de que Deus está contigo. Porque o próprio Jesus, que foi abandonado pelo Pai no momento que recebeu sobre si os nossos pecados, ele afirma aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. E ele complementa mais à frente: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra aqui que que Davi expressa da sua confiança, da sua convicção em Deus, nós podemos também ter essa convicção, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias, todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de avanço, de vitórias, mas nos momentos de derrota, nos momentos em que estamos plenos e nos momentos em que nos sentimos sozinhos e destruídos e até mesmo abandonado por pessoas. Jesus prometeu estar conosco. A segunda lição do texto, que diz que nós devemos ter uma atitude de confiança, de não temer, isso aqui também se aplica ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não temia o homem. Foi duramente perseguido pelas autoridades romanas, pelas autoridades religiosas. E quando o ameaçaram, ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós não precisamos temer aqueles que matam apenas o corpo, mas devemos temer aquele que tanto pode matar o corpo, quanto lançar a alma no inferno. Nós não precisamos temer, a não ser a Deus, um temor reverente que nos leva à obediência a Ele. Por fim, meus queridos irmãos, quando o texto diz no verso 6, a parte B, que me poderá fazer o homem? Nada acontece fora dos decretos de Deus. Foi essa compreensão que Jesus chegou. Em Marcos capítulo 14, versículo 21, quando ele fala a respeito de Judas, Marcos capítulo 14, versículo 21, nos diz assim: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. O que Jesus está dizendo aqui é: que me poderá fazer o homem que não tenha sido decretado por Deus, pelo meu Pai? As ações de Judas pareciam ser ações humanas, controladas pelo homem, que estava ali subjugando o Filho de Deus. Mas as ações de Judas não passavam de ações já decretadas, planejadas por Deus na eternidade. Que nos poderá fazer o homem que esteja além do decreto soberano, gracioso e misericordioso de Deus? Pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: Deus está contigo? Você pode perguntar: pastor, como é que Deus pode estar comigo? Você precisa reconhecer a sua condição de pecador, se arrepender dos seus pecados e, numa atitude de fé, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Emanuel, o Deus conosco,
A única maneira de ter certeza de que Deus está de fato conosco é em Cristo. Porque somente Cristo, com a sua obra perfeita, pode de fato nos aproximar de Deus. A minha oração é que você tenha essa convicção nessa noite, para que você não tema o dia de amanhã, nem tema as ações dos homens contra você. Vamos orar nesse instante ao Senhor? Ó Deus, nós não temos dúvida de que o Senhor está conosco. E isso, ó Deus, essa certeza é suficiente para remover as aflições, os temores, a insegurança do nosso coração. Nós estamos vivendo dias aflitivos. Quantas pessoas estão aflitas, temerosas? Eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa trazer às suas mentes as verdades da Tua palavra. O Senhor está conosco. Não temeremos. O que é que pode nos acontecer que não faça parte dos decretos graciosos do Senhor? Dá-nos essas convicções, para que vivamos, ó Deus, altaneiramente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É no nome dele que oramos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao fim desse momento de adoração pública ao Senhor. Queremos agradecer a você que nos acompanhou, queremos convidá-los a nos acompanhar nas nossas transmissões. Nós temos aqui na terça-feira o culto de oração, transmitido aqui também pela página do Facebook da nossa igreja, 7h30 da noite. Você pode colocar nos comentários o seu pedido e nós vamos interceder ao Senhor naquele momento pelas suas petições. Nas quartas-feiras nós temos estudado aqui a primeira carta de Pedro, e aos domingos pela manhã, 9h30, o livro de Provérbios, e à noite, esse momento de adoração. Nós esperamos em Deus que tão logo a gente possa retornar ao convívio, presencial da igreja. Vamos continuar suplicando a Deus a sua compaixão sobre nós. Deus continue abençoando você e sua família, te dê um restante de domingo em paz, uma semana abençoadora e um sono reparador na presença do Senhor.